Boa noite. Aguardando aqui o Dr. Vladimir Neco se fazer presente para poder convidar ele aqui para a bancada virtual para iniciarmos a nossa 15ª live da Força Invicta. Boa noite, Mariana. Boa noite, Jaime Amorim. Boa noite, Orneide Correia, Rui Azevedo, Dr. Vladimir Neco acabou de subir aqui na timeline, vou chamar ele aqui daqui a pouco. Boa noite, Emanuele Fanelli. Cadê Dr. Vladimir? Tá aqui ele, calma, vamos convidar. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Não, na vertical, na vertical. Isso. Que maravilha. Estamos aqui, Vamos firmes sim. e fortes. Ou mais fortes do que nunca. Isso, Pois não? com certeza. Não, estamos mais fortes, né? Exatamente. Doutor Vladimir, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, né, que o senhor vai aqui passar, os nossos associados e demais assistentes vão ter oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa que eu tive a grata satisfação de conhecer há quase 2 meses, né? Pois é. Por intermédio de um amigo em comum, o também doutor Paulo Rocha. Eu procurei na oportunidade, perguntando a ele se ele conhecia, se ele tinha algum amigo, né? Até porque ele é da área, só que ele é anestesiologista e também tem uma cooperativa médica, né? Então eu perguntei a ele se ele tinha algum amigo do ciclo dele, médico infectologista. Por quê? Porque os associados nossos estavam muito, né, como ainda tem muitos ainda estão, apesar de estarmos bem próximos da normalidade, estavam um pouco assustados, né, com a questão da Covid. Isso tem quase 3 meses atrás. E aí ele falou, não, conheço um amicíssimo meu, Vladimir Neco, né? Daqui a pouco eu vou lhe apresentar aqui, apesar, né, desse pouco tempo e essa relação que nos estreitamos em tão pouco tempo, mas daqui a pouco eu vou fazer a apresentação formal, né? Declinar aqui seu nome completo. Mas para os íntimos, Vladimir Neco. Né? Isso, com certeza. Doutor Vladimir Neco. Então ele me disse, não, conheço um infectologista de mão cheia, para mim, se não o melhor, dos melhores da Bahia. Data máxima venha os demais infectologistas, né? Mas isso foi uma opinião, né, muito provavelmente de um amigo querido, né? Mas ele deve ter razão. Então, enfim, ele nos apresentou e celebramos um convênio. Gostaria até de aqui lembrar os associados que tem um convênio firmado com o Dr. Vladimir Neco. Inicialmente a previsão, porque isso foi há 3 meses atrás, estávamos com muitas restrições, então a preocupação foi para o teleatendimento. Só que o Dr. Vladimir Neco, com essa pessoa espetacular, ele falou, não, mesmo assim eu faço questão de, além do o teleatendimento, né, que é a telemedicina, eu faço questão também de fazer a consulta ambulatorial, né? Ou seja, no consultório, na verdade. No consultório, eu tenho meu consultório e firmamos esse convênio. Então, esse convênio é estendido para todos os associados da Força Invicta. Aqueles que são do interior têm a telemedicina. Os da capital têm a opção da telemedicina ou presencialmente. Está lá no sítio eletrônico da Força Invicta, mas eu vou pedir, né, Mariana, que faz parte da nossa ASCOM, vou pedir para que se faça uma nova divulgação, né, sobre esse convênio, né, aproveitando a oportunidade dessa nossa live de hoje, nosso bate-papo. Então é isso. Então é essa pessoa aqui que os senhores vão conhecer, senhoras e senhores, uma pessoa que abdicou durante 4, 5 meses da sua própria família para salvar vidas,
no hospital em que ele trabalha, é um grande hospital aqui de Salvador, no qual ele é médico preceptor da residência médica de infectologia, então não é pouca coisa. E ele abriu mão nesses 4, 5 meses, ele me disse, ele até falou comigo naquela oportunidade que ele só estava podendo firmar esse convênio conosco porque ele tinha já vencido algumas batalhas e das mais difíceis travadas em sua vida e que daí que ele estava felicíssimo por ter salvado diversas vidas e que ele vai contar daqui a pouco, as senhoras e os senhores vão ouvir dele mesmo e não de mim, né? Mas eu já ouvi a história, então os senhores vão ver aqui tudo isso. Então, eu vou apresentar formalmente o doutor Vladimir Neco. É o doutor Carlos Vladimir Santana Neco, médico infectologista. Ele é médico preceptor de residência em infectologia de um grande hospital de Salvador, né? Eu o conheci, já falei através de um amigo em comum, e já fiz aqui esse preâmbulo. E, doutor Vladimir, os nossos assistentes estão aí, com certeza, ávidos por ouvi-lo. Por favor, conte a eles o que aconteceu nesses últimos 6 meses. Boa noite a todos. Obrigado, Wildson, por esse convite, por estar aqui. É muito orgulho e honra, né, participar do Força Invicta, né, de uma associação tão especial para a Bahia, né, para as pessoas que são responsáveis pela nossa proteção, pela proteção dos cidadãos. Então, eu me senti muito honrado desse convite, de estar aqui com vocês no Força Invicta, né? Agradeço esse convite e vou tentar honrar, né? Não só a participação na live, mas a participação da atenção médica que eu possa dar para vocês. Pois nós completamos já 7 meses de Covid aqui na Bahia, estamos andando para completar o 8º mês. Estamos em 17 meses em sistema de lockdown, apesar que agora o lockdown está mais solto, né? Tivemos o auge da doença em junho, julho, onde foi o auge da doença, e realmente durante 5, 6 meses eu praticamente convivi somente Covid, apesar que sempre tinham outros pacientes. Nunca eu fui no hospital para ver só pacientes Covid. Sempre tinha uma outra infecção, uma pielonefrite, uma infecção de um paciente que caiu, um pé diabético. Nunca deixou de terem outros pacientes. Mas o Covid realmente ele predominou bastante. Uma luta complexa, uma doença nova. A gente, durante todos esses anos que se passaram, na verdade, Wilson, nós nunca demos muita importância, não que eu esteja falando isso julgando, Sim. Não. Sim. Nós tínhamos 4 coronavírus bestas, humanos que fazem bronquiolite em crianças. A criança tem broncoespasmo, uma espécie de asma, mas que raramente provocam uma morte. Né? É uma bronquiolitezinha, vai, toma uma nebulização, acabou. Depois começou o coronavírus 1, que foi o SARS-1 na China, que o surto ficou ali, foi para o Vietnã, Hong Kong, e não se deu muita atenção a isso. E acabou. Depois veio o segundo coronavírus, que foi o MERS, que foi um surto na Arábia Saudita. Esse tem uma alta mortalidade, mas ele tem uma baixa transmissibilidade. Então, 1.700 pessoas tiveram a doença e somente 300, 400 morreram ali na Arábia Saudita. E dali não saiu, porque inclusive o camelo é um fator de... é o bicho que pode passar a doença para o humano.
né? Tem esse vetor. Então, o que é que aconteceu? Nunca, eu já comentei isso, eu fiz meus 6 anos de medicina, depois eu fiz meus 3 anos de infectologia em São Paulo, na USP. Quando foi que eu tive aula de coronavírus? Nunca. A gente nunca deu importância, né? E aí aparece agora o SARS coronavírus 2, de uma transmissibilidade absurda. Eu fico falando para todo mundo, o vírus que tem perna grande. Porque, na verdade, até hoje, Wilson, nós não sabemos todas as formas que ele é transmitido. Nós não temos ideia. Né? Nós sabemos que o distanciamento, o uso da máscara de forma adequada, não é só botar máscara, ao contrário, a gente sabe que muito uso de máscara errado foi o que fez com que as pessoas pegassem o coronavírus. Né? Muita máscara, talvez se as pessoas estivessem sem máscaras, não tivessem pego. Mas se a máscara tem coceira, se a máscara ela não consegue se posicionar direito, se você tem que toda hora ficar pegando aqui para ajeitar a máscara, você vai acabar pegando coronavírus. Desce ao pescoço, na verdade, depois sobe, né? Desce o pescoço, sobe, vai para cá, vai para cá. No fundo, a máscara, e muitas vezes, foi a responsável pelo... abraço, doutor José Carlos Monteiro. Wilson, nós temos aqui doutor José Carlos Monteiro, meu colega, seja bem-vindo, doutor. Diretor do Hospital da Mulher, nos dando o privilégio da nossa companhia. Seja muito bem-vindo. Meu irmão, doutor Zé Carlos, obrigado pela sua presença. Então, a gente não sabe tudo da forma de transmissibilidade. A gente ainda não sabe o material, quais materiais, quantos dias o vírus é viável no plástico, depende da temperatura, depende da umidade. Na verdade, a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe é que ele tem perna grande e que ele anda muito. Né? E esses 7 meses que eu estou completando, 8 meses, uma luta muito grande, onde eu praticamente eu fechei meu consultório durante 3, 4 meses. Eu optei, é uma opção que, não sei, naquele momento ali da minha mente, eu fiz uma opção de cuidar das pessoas graves, de cuidar das pessoas hospitalizadas. Tive chance de cuidar de muitas pessoas a nível ambulatorial, mas eu ficava numa frustração, porque eu queria atender as pessoas ambulatorialmente. Eu queria atender as pessoas antes delas irem para o hospital, mas eu lá no hospital recebia vários pacientes e eu dizia, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou para ali, eu vou para cá, eu vou para ali, eu vou para cá. E acabei me dedicando mais no meu tempo às pessoas internadas, às pessoas graves. Eu tive convivência com muitos pacientes graves, né? E agora realmente estamos diminuindo. A gente está vendo que a curva está diminuindo. Não é só a curva de quantidade. Estamos observando que existe também uma curva de qualidade. Não sabemos se o vírus... quando você pensa que o vírus saiu 30 de dezembro da China, para ele chegar até outubro de 2020, quantas pessoas ele já passou? Então, cada pessoa que ele passa é uma interação DNA da pessoa e do vírus, da pessoa e do vírus, da pessoa e do vírus. Então, pelo que a gente conhece da natureza, a força viral vai diminuindo de acordo com a interação com o DNA humano. Então a gente percebe agora que não só poucas pessoas estão sendo internadas, como a doença parece estar... A gente não tem aqueles gravicíssimos. Tem, mas é de vez em quando. Mas a gente tinha muito. Junho, julho, foi algo tenebroso, foi algo indescritível na minha vida. Jamais eu pensei que eu iria viver, atender mais de 30 pacientes gravíssimos num dia só. Isso é muito complicado. Foi muito complicado para a minha vida. Muito complicado. Viu?
Mas é assim, o vírus ainda é uma incógnita, não sabemos, apesar de todo o investimento mundial, de várias indústrias farmacêuticas estarem totalmente ligadas ali, nós ainda sabemos muito pouco desse vírus. Viu, Wilson? Sim, sim. É que eu estou notando aqui, tá chovendo perguntas, viu? Estou aqui fazendo anotação. Vamos, pode. Sim, estou fazendo anotação aqui para não me perder. Hoje está chovendo perguntas. Anote aí para a gente, o Tá que eu joia. puder, são tantas coisas, né? São. Apesar desses dúvida. 7 meses, apesar de muita gente já estar angustiada, né, cansada de falar, de ouvir falar de Covid, né, mas tem algumas perguntas e as pessoas vão aproveitar esse momento aqui dessa forma leve, né, esse bate-papo para poder tentar esclarecer algumas dúvidas. Com certeza. Então, eu vou pedir até a doutora Jaqueline aqui, Salles, um abraço para ela, trabalha na nossa assistência jurídica. Vou pedir para que ela encaminhe, eu estou aqui com o WhatsApp web aberto, encaminha, por favor, aqui na timeline ela fica um pouco mais difícil, para o meu WhatsApp, que aí eu faço aqui as perguntas. Eu consegui anotar 2 aqui, mas a sua terceira pergunta está um pouco extensa. Vamos lá, doutor. Você quer já fazer as perguntas ou quer que eu... Eu quero que o amigo adentre ali naquele momento, né? Então, na verdade, assim, as pessoas estão aqui, o amigo disse que passou 4, 5 meses ali, conseguiu já contabilizar, eu lhe digo, ali mais ou menos, né, aquelas situações mais graves que chegou, ter revertido, né, pacientes que foram entubados e que, né, junto com a equipe, junto com a medicação, né, utilizada, se conseguiu reverter, né? Tudo aquilo que o amigo me contou. Eu vou falar um pouco, inclusive seguindo o roteiro que nós colocamos para a live, eu queria falar um pouco do quadro clínico, porque eu acho que o quadro clínico é essencial para que as pessoas tenham ideia. A doença, e agora eu vou falar porque, como eu vivi muito isso, não é o que eu vou falar aqui não é tanto o que eu li. Eu li muito pouco. Porque o que tem hoje de literatura... Não existe nenhum médico que possa hoje estar atualizado de Covid. Não existe. É impossível. Sim. Pela quantidade de ciência que se coloca. Mas eu vou ser vou tentar bem simples. A doença ela tem 3 fases. E a primeira fase é um problema porque ela é diferente de um dengue e de um chikungunya. Eu vou fazer um pareamento com essas 2 viroses. Dengue, você está aqui jogando bola, ótimo, jogando vôlei, jogando bola, nadando. Em 1 hora você está um horror. A doença, o dengue e o chikungunya, ele não vem assim, tem 2 dias que eu estou me sentindo mal, tem 3 dias. Não, você está bem, daqui a 1 hora você está mal. A febre já chega com 39, com 40, com dor muscular, com dor de cabeça, com náusea, com vômitos. Quando começam as primeiras viremias do dengue e do chikungunya, a pessoa se transforma. Não existe Covid assim. Esse é outro problema grave com essa doença. Porque ninguém começa grave, Wilson. Todos os pacientes, mesmo aqueles todos que foram a óbitos, nenhum começou num dia e no outro estava grave para ir ao pronto-socorro. Em todos eles, a primeira fase, que dura 7 dias, a doença é sempre o quê? Uma dor de cabeça, uma febre, uma mialgia, uma tosse, 40% tem diarreia, às vezes tem dor na articulação, dor no olho. Então, assim, o começo, indiferente de ser uma pessoa de 20 anos e ser uma vovó de 80, né? Recentemente, nós estamos 75, lá com uma senhora de... minha mãe está aqui acompanhando, 75 anos. Pois é.
recentemente uma senhora de 86 anos, ela estava em casa, tosse, indisposição, comia pouco, durante 10 dias. Ela estava doente há 10 dias. Somente quando realmente o vírus tomou o pulmão todo, que não tinha mais como ela respirar, que ela foi levada, ela chegou na emergência e foi imediatamente entubada. Quer dizer, ela estava doente há 10 dias. Finalizando, o Covid, essa primeira fase dos 7 dias, ela não diz para onde você vai. É por isso que não dá para esperar. É por isso que algo tem que ser feito. E é por isso que nós, que acreditamos no tratamento precoce, que eu vou comentar mais tarde, é o que mais me incomodava. Quando eu via as pessoas chegando no hospital, ninguém chegava na emergência do meu hospital, nem nas emergências das UPAs, nem dos outros hospitais particulares, seja... Ninguém ia no primeiro dia. Ninguém vai. Porque no primeiro dia não acontece nada. Somente a partir do 5º, 6º, 7º dia é que o vírus começa a sua segunda fase, que é a fase inflamatória, que é aquela da resposta imune pulmonar. É aí que ele invade o pulmão, cria aquela resposta inflamatória, e aí nós temos a fase 2A e 2B. A 2A é quando ele chegou no pulmão, mas você ainda respira bem. Você não tem a falta de oxigênio. Você não tem a hipoxemia. E a fase 2B é aquela em que você já tem hipoxemia. É essa fase 2B que não aguenta ficar em casa. É essa que tem que ir para o hospital. Só que, nessa fase, a gente faz muito pouco. Nós não temos armas para essa fase. Tanto que a maioria absoluta dessas pessoas que foram a óbitos, infelizmente nós já temos mais de 150 mil óbitos, foram para o hospital na fase 2B, na fase com hipoxemia. Só que eu me contorcia, o meu cérebro, meu corpo, eu como médico, eu preciso fazer algo antes. Não é possível que eu vá receber essas pessoas e entubá-las. Né? A gente precisa fazer algo antes. O que pode ser feito? Eu me perguntava todos os dias. E, na verdade, desde março, quando eu comecei a ver, comecei a ler algumas coisas de São Paulo, que alguns médicos começaram a discutir as drogas antivirais conhecidas. Olhe, a hidroxicloroquina tem um efeito in vitro, quer dizer, no laboratório se sabia que a hidroxicloroquina tinha um efeito de inviabilizar o coronavírus, como tem para vários outros vírus. Não é só... A hidroxicloroquina tem um efeito sobre diversos vírus. Aí, a nitazoxanida, né, conhecido comercialmente como Anita, também tem grande repercussão in vitro contra o coronavírus. Então, eu não aceitava, como diversos médicos não aceitavam, receber os pacientes com respirador. E a gente começou a... Eu comecei, desde março, que eu comecei a usar hidroxicloroquina, ivermectina e a nitazoxanida, né? Associada ao antibiótico protetor, a azitromicina. A azitromicina não tem efeito sozinha contra o coronavírus. Eu vi dezenas e dezenas e milhares de médicos prescreverem azitromicina sozinha para os pacientes. Isso não deve ser feito. Né? Não deve ser feito. Então, desde março que eu comecei, né? E não tive muitos pacientes como eu queria ter.
Quando eu vejo uns médicos que disseram que trataram precocemente 400 pessoas, 300 pessoas, eu morro de inveja. Eu fico com a inveja danada, porque eu queria ter tido milhares de pacientes com terapia precoce. Eu não queria que nenhum deles tivesse ido para o hospital, que tivesse sido entubado, né? E essa foi a minha luta de março até agora. E que continua. Eu continuo, né? Continuo tentando prescrever a terapia precoce. Ela hoje já é uma realidade de muitas cidades no Brasil. Está se batalhando isso, né? Meu amigo Dr. Zé Carlos, a gente conversa desde março sobre isso. Ele é ginecologista obstetra, mas nós estudamos juntos e desde março que nós dois, ele prescreve a nível ambulatorial, eu prescrevo a nível hospitalar, que nós estamos prescrevendo e nós, com certeza, estamos... Não é questão de vaidade, salvando muitas vidas. Ele acabou de né? dizer aqui que tratou de mais 6 pacientes agora, e todos estão ótimos. Doutor José Carlos Monteiro, não é isso, doutor José Carlos Monteiro? Só terminando aqui rápido, Wilson. Então, a primeira fase, ela dura no máximo 7 dias. Entra na segunda fase. A segunda fase, ela tem 2 pequenas subfases. A fase 2A, que o vírus já chegou no pulmão, mas ainda não tem a hipoxemia severa. E a fase 2B, essa fase 2B já tem hipoxemia, é ela que vai levar o paciente ao respirador. E a fase 3 é a catastrófica. É a fase das embolias, das tromboses. É a fase que o paciente pode ter um infarto, alterações cardíacas, pode ter acidentes vasculares cerebrais, tanto hemorrágicos como isquêmicos. É a fase que ataca o rim. É a fase que faz parar o rim e fazer o paciente fazer diálise, né? Então, essa fase 3 é aquela catastrófica que a gente chama de síndrome de disfunção dos múltiplos órgãos, que é a fase final da maioria daqueles que foram a óbito. Essa fase 3 é catastrófica. Então, essas são as fases. O que é que a gente sabe hoje, que a gente tem batalhado, é que o que é terapêutica precoce é aquela colocada quanto mais cedo possível, né? O ideal, primeiro dia. Eu tratei uns idosos de 84, de 86, de 82, de 80. Tratei uns colegas meus também, médicos, de 60, de 57, de 50 anos. No primeiro dia, é algo... Só quem prescreveu que sabe. Ou quem prescreveu que sabe, não. Quem o prescrito sabe que se você desconfia de Covid no primeiro dia e você começa nas primeiras 24 horas, o ideal é até 3 dias, Wilson. 3 dias. No quarto ainda tem um efeito, no quinto, mas isso vai se perdendo. O ideal é nos primeiros 3 dias. É meio que uma mágica, né? Eu tive muito pouca chance com esses pacientes nos primeiros 3 dias. E esses, meu Deus, eram... Sim. Todos esses pacientes com terapêutica precoce jamais pensaram em ir para o hospital. Jamais assim, nem de sonho pensaram em ir para o hospital, né? E mais tarde eu vou comentar sobre a meta-análise que foi publicada agora, em 30 de setembro. Eu tenho que comentar isso, porque isso para mim porque a gente lutou todos esses meses da seguinte forma: não tem trabalho científico, não tem trabalho randomizado, a ciência não prova que a terapêutica precoce e tal. Só que agora tem meta-análise de 43 artigos científicos. Esse pessoal que publicou, ele pegou todos os artigos de tratamento de
que já foram publicados na Terra, pelo menos no Cochrane, Então, assim, eles pegaram 43 publicações. Dessas 43, 11 trabalhos são randomizados. Eu quero ver como é que alguém pode hoje chegar, se ler essa meta-análise, dizer que não tem mais evidência de que a hidroxicloroquina, como tratamento precoce, salva vidas. Não é possível mais isso. Aí já não é mais questão médica. A gente passa a discutir outra coisa. Mas se for por questão médica, a gente tem que parar, ler, pensar, refletir. Espera aí, o que é que eu estou fazendo aqui como médico? Cadê o meu juramento de Hipócrates? Entendeu? Então a gente vai conversar. Eu tenho alguns dados anotados ali sobre a terapia precoce, sobre essa meta-análise que saiu. Eu acho que a gente tem que começar a mudar muito. E olhe que eu não tinha essa meta-análise. Eu lutei, sofri, muitos colegas meus, a minha Sociedade Brasileira de Infectologia é contra a prescrição da hidroxicloroquina. Os motivos disso não determina a prescrição de hidroxicloroquina, não existem trabalhos randomizados, não existem. Agora tem meta-análise. Eu estou esperando a Sociedade Brasileira de Infectologia se pronunciar da meta-análise. Porque quando publicou aquele trabalho científico contra a hidroxicloroquina, um trabalho falho, um trabalho perverso, um trabalho feito via computador, e que eles tiveram a vergonha, a Lancet, uma revista que eu amei durante meus 25 anos de formado, e eles tiveram coragem de publicar uma coisa no meio da pandemia contra a hidroxicloroquina, e depois chegaram e disseram: esse artigo está errado, e simplesmente tiraram o artigo de circulação. Quer dizer, eles tentaram até corrigir e depois tiraram o artigo de circulação envergonhadamente, porque disseram que o artigo realmente foi feito, parece que de encomenda, né, por indústrias farmacêuticas que pagaram milhares de euros a esses 3 médicos que fizeram esse artigo. Isso foi muito vergonhoso, né? Então é isso. A luta não acabou, não. A luta está começando. Está só começando. O coronavírus está aí. Ele não vai sair daí agora. A gente já sabe disso. Precisamos confiar na terapêutica precoce. Precisamos divulgar. Precisamos acreditar. Eu queria, Wilson, eu peço sempre assim a todos os meus amigos médicos, por favor, não precisa ser infectologista para prescrever as medicações anti-Covid, anti-coronavírus, não precisa. As medicações são simples. Qualquer médico que tenha o seu CRM lá bonitinho, né? Eu vejo os otorrinos de Brasília prescrevendo, eu vejo a anestesista prescrevendo, me dá um orgulho ver vários colegas, né, de várias especialidades prescrevendo o tratamento. Infelizmente, a maioria dos infectologistas seguiu a Sociedade Brasileira de Infectologia, que continua dizendo. Eu continuo dizendo, eu estou esperando a Sociedade Brasileira de Infectologia se pronunciar contra a meta-análise que foi feita, que falou, que resumiu 43 artigos, entre eles 25 artigos são totalmente favoráveis, comprovadamente,
dos quais 11 são randomizados favoráveis a tratamento precoce. E quando ele é feito a nível ambulatorial, até o 5º dia de doença, praticamente todos os artigos que fizeram a terapêutica precoce, que foram 11, 100% demonstrou. Se as drogas são prescritas até o 5º dia, você melhora os sintomas, você não deixa o paciente internar, e os que são internados não vão a óbito. Então você diminui a mortalidade. E obviamente que você diminui a transmissibilidade, porque você diminui a carga viral do paciente. Então, agora não tem como fazer. Agora, o que me surpreende é o seguinte: a meta-análise foi publicada agora dia 30 de setembro, mas, não sei se dá para ver aqui, basta pegar Ministério da Saúde, tratamento Covid-19, que você vai ver que a norma informativa número 17 de 2020, orientações do Ministério da Saúde para tratamento de Covid-19. Se você está pensando que isso foi publicado essa semana, não. Esse tratamento do Ministério da Saúde, que está lá, acessível a qualquer pessoa, não é médico, não. Qualquer um que tenha internet, bota Ministério da Saúde e tratamento Covid. Sabe quando é que foi publicado o tratamento de Covid? Está aqui, 20 de maio. 20 de maio de 2020. 20 de maio de 2020 está aqui, ó. Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. E 20 de maio de 2020 já estava o tratamento precoce sendo recomendado pelo Ministério da Saúde. Está aqui. E sem meta-análise. Porque nós, médicos que estávamos prescrevendo, já havíamos referindo. Gente, é fantástico. Os pacientes respondem. E que todo mundo sabe que eu não irei comentar aqui, porque dá necessidade de comentar. Cada um vai fazer a sua análise interna. A sua análise. Não é o doutor Vladimir, então a gente tem... Se me permita, me 20 desculpe, de me maio. 20 de maio. A gente tem essa publicação. Sim. O senhor me ouve? Tá ouvindo? Eu estou falando muito, viu? Isso. Já estamos caminhando aqui para... O que é isso? Pode falar. Estamos caminhando para quase 40 minutos. Ouço sim. Temos muitas perguntas. Eu vou fazer somente aqui algumas para poder não corrermos o risco de a live encerrar, ou se não, pela primeira vez, hoje é a 15ª live, pela primeira vez nós termos que reiniciar, né? Porque eu falo isso pelo seguinte: essas lives elas começaram nossas em maio, só que as lives de Wesley Safadão, Anitta, Belmarx, etc., que são muito mais atrativas, estão lá desde março. E na altura do campeonato as pessoas não estão muito, né, mas com muita paciência para ficar assistindo live. Eu até acompanho algumas outras, até de pessoas, né, de renome, e eu vejo lá 9, 10, 11, 13 pessoas. Nós começamos as nossas lives aqui com picos de 128, 116 online, depois caiu para, se chegava a 20 era muito, e estou vendo aqui que nesse momento nós estamos com 45 pessoas online. Para a altura em que nós nos encontramos é muita gente, né? É muita gente mesmo, até mesmo porque as nossas lives depois ficam gravadas no Instagram e os associados eles costumam assistir depois. Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas e até no finalzinho a gente decide se pela primeira vez, quebrando aqui o protocolo, até porque live não tem protocolo, né? Live não é... Não tem protocolo, nós podemos depois aqui, assim, daqui é só o tempo de eu gravar o primeiro momento e retornamos logo em seguida, né? Gravo aqui essa e retornando em seguida, porque realmente tem muitas perguntas. Eu sei que o senhor tem muita coisa ainda para falar, tem algumas perguntas aqui, então vamos embora. Meu Flamengo joga daqui a pouco, mas não tem problema, quando eu for assistir,
ele vai estar ganhando com certeza. Então vamos fazer aqui algumas perguntas. As primeiras perguntas aqui até foi da doutora Jaqueline Salles, que é nossa parceira lá em Porto Seguro, da assistência jurídica da Força Invicta. Ela pergunta assim: o senhor acredita que a máscara é possível conter a infecção? O senhor já comentou aqui, né? O senhor acredita que é possível ela conter? Uma pergunta, aí vamos fazer logo ela pergunta: o uso reiterado de álcool pode causar danos à pele? Teve até alguém lá de Porto Seguro também que perguntou, até foi mais extenso, causaria câncer, não é? A outra é como se fazer o uso para quem trabalha o dia inteiro, como é o caso dela, né, advogada, e aquelas outras pessoas que trabalham em escritórios de advocacia, que retomou os seus atendimentos presenciais, e como é que para fazer o uso da máscara trabalhando em ar-condicionado. Eu estou aqui, né, no gabinete aqui em minha casa com o ar-condicionado ligado, mas aqui eu estou em casa, né, aqui eu estou, né, não tem problema, mas quem está no escritório e que trabalha com ar-condicionado ligado? Então, as 3 perguntas: a máscara é eficaz? Ela realmente contém a infecção? 2, como fazer o uso da máscara se protegendo, estando no ambiente com ar-condicionado? E a outra, o uso reiterado de álcool, ele causa danos à pele? O senhor conseguiu ouvir as 3 aí? A máscara, ela... Ave Maria, daria para fazer uma live só de máscara. Só de máscara. Mas eu vou... Só de máscara. O que é que acontece? Nós trabalhamos no hospital com máscaras especiais. Certo. Né? Com máscaras especiais. São máscaras que têm uma... você respira o ar mesmo que você... Então são máscaras que têm uma grande pressão, que incomodam sua respiração e que bloqueiam os aerossóis, né? E você deixa o seu olho, porque lembre, o vírus pode entrar por 3 lugares: boca, nariz e olho. A máscara protege nariz e boca, não protege olho, né? Não protege olho. Então, essas máscaras que nós estamos usando no dia a dia, que foi feita por Dona Joana, foi feita por Dona Maria, é folgada aqui, é folgada ali, o tecido irrita, coça, é folgado. Ó, quantas vezes você tiver de botar a mão na sua máscara, quantas oportunidades você tem de se contaminar. Certo? Então, quando eu chego no hospital, que eu boto aquela máscara que vai me deixar adiar o dia inteiro, eu não toco nessa máscara, eu não pego nessa máscara, porque ela já tem o ajuste e acabou. É eu ali com falta de ar seguindo. Então eu tenho muito pouca manipulação. Só que o que eu vejo, eu presto atenção no supermercado, como eu vou, tudo. As máscaras, elas são feitas, não, uma mais frouxa, a outra mais apertada, a outra pega aqui, a outra pega ali. Na verdade, a máscara, se você chega no escritório, que é um ambiente fechado, sabidamente, quanto mais o ambiente é fechado, mais possibilidade tem de pegar o Covid. Quanto mais o ambiente é aberto, praia, parque, praça, menos chance. Para com isso. O vírus sobrevive, no máximo, 30 segundos se ele está sobre luz ultravioleta. Vou falar de novo. Se tem um objeto na praia que alguém está com coronavírus, coçou o nariz, encheu a mão de coronavírus e pegou num banco que estava na praia e está 30 com segundos. sol. 30 segundos. Os raios ultravioletas inativam o vírus em torno de 30 segundos. Ambiente fechado com ar-condicionado já é diferente. Já tem a predisposição tal. Mas se você está no ambiente e você está higienizando suas mãos e você tem uma máscara bem acoplada e você não está tocando no seu rosto com a sua mão que possa estar contaminada dos objetos do escritório, a caneta, o celular, um livro, qualquer coisa, você pode pegar Covid pagando uma compra no cartão de crédito, com aquele negocinho do cartão de crédito ali. Né? Você pode estar pegando. Então, qualquer objeto, a escada rolante,
o botão do elevador, o corrimão da escada, qualquer coisa que possa sua mão tocar e depois você levar. Então, se a mão vai, a máscara tem pouca eficácia, né? Aí vem aquelas outras coisas. A distância. Se você está numa distância de menos de 1,5 m, tem mais chance de pegar. As pessoas que falam, tem pessoas que falam baixo, tem pouca chance de pegar. Tem pessoas que falam alto. Então, quanto mais alto, quanto mais forte as pessoas falam, mais vírus bota para fora. É a força do vírus saindo. A pessoa que fala, tem umas velhinhas assim, essa tem muito pouca chance de passar. Quem passa somos nós, com a força da nossa voz, né? É que tem essa possibilidade. Então, a máscara é o seguinte, nós colocamos assim, os outdoor imenso, use máscara, mas nós não ensinamos as pessoas a como usá-las e a como fazê-las, né? Então teve máscara de tudo que é jeito, né? Em relação ao álcool, o álcool puro, ele desidrata a mão e faz fissuras. Por isso que tem que ser álcool gel. Muitas pessoas pensam que é o gel que mata as bactérias e os vírus. Não, o gel não mata nada. O gel é apenas para hidratar as mãos. Então, o álcool líquido, ele desidrata a mão e faz fissuras. Mas Sim. jamais existiu que o álcool possa ter relação com câncer. Por favor, tire esse pensamento da sua mente agora, que não lhe pertence. Viu? Álcool não tem nada disso daí, não. E o álcool, ele inativa o vírus em torno de 45 a 60 segundos. Então, só o álcool já pode fazer tudo? Não. Você tem que usar o álcool e você tem que esperar de 45 segundos a 1 minuto para que mate e inative o vírus, para que você possa seguir. Não sei se eu respondi as 3 perguntas. Respondeu sim. Então, aproveitando aqui, então já que o UVA, né, o ultravioleta, ele tem esse efeito em 30 segundos, né, o vírus, ele mata o vírus é inativado. Inativado, isso, exposto ao sol. Isso. Exposto ao sol. Então, pronto. Então, o que é que o senhor acha, então, dessa proibição de frequentar as praias? Isso foi uma coisa que eu brigo desde março. Não é da agora que eu brigo, não. O que aconteceu com o lockdown? Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas... 11 minutos. O lockdown... Para não precisar voltar, para a gente não precisar voltar. Certo. O lockdown não funcionou em nenhum lugar do mundo. Na Itália foi uma tragédia o lockdown. Porque o que é que você fez? Você colocou todas as pessoas, a maioria das pessoas, dentro do ambiente e você o quê? Você fez, você colocou elas juntas e não deixou elas saírem ali. Mas só que de vez em quando uma tinha que sair, uma tinha que ir ali, uma tinha que comprar pão, uma tinha que comprar presunto, uma tinha que comprar leite, uma tinha que pagar a conta de gás, outra tinha que pagar a conta de luz. E você deixou as suscetíveis que não teriam doença grave com os que teriam doença grave, quando na verdade você deveria ter colocado os jovens e as crianças para se espalharem, para fazer o que a gente chama de proteção de rebanho e proteger todos os suscetíveis. O que é que isso ia acontecer? Você iria contaminar todas as pessoas que não tinham fator de risco, elas iriam ter doença e não teriam como transportar essa doença para os seus adultos que estavam em casa. Então, o que é que eu posso lhe dizer? A maioria dos meus pacientes, a maioria coincidiu com o estudo que foi feito em Nova York. As pessoas que chegavam no hospital em maio, em junho, em julho, de 90 anos, de 75, de 80, de 60, eles não estavam em pancadão, em festão, em não sei o quê. Não estavam nisso, não. Eles estavam em casa.
Eles estavam em casa. Nós não soubemos proteger nossas pessoas em casa. Por que não soubemos? Porque nós não estávamos espalhados, nós estávamos juntos. E é fácil você fazer assim, fique em casa quando você tem uma casa, um apartamento de 4 quartos, quando você tem um apartamento uma casa de 2 andares, um apartamento de 4, 5 quartos, é porreta. Agora fique em casa com uma casa em um bairro pobre, que tem 10 pessoas, com 30 metros quadrados, fique em casa. Complicado. Em casa não, você fez a diferença. E isso foi comprovado cientificamente, tanto foi que o Imperial College de Londres está pedindo desculpas porque deu aquele modelo matemático maluco dizendo que o lockdown funcionava. Fizeram um modelo maluco em março e o próprio cientista que fez, o matemático que fez, já pediu desculpas. Quer dizer, o Imperial College agora vem pedir desculpa do lockdown. Harvard pede desculpas e a OMS agora vem dizer eu nunca fui... o lockdown... Quer dizer, na verdade, o que nós fizemos... E eu não entendi, Wildson, por que eu saía da minha casa para ir para o hospital, eu ando 10 quilômetros e não via uma pessoa. Não tinha ônibus intermunicipal, não tinha quase ônibus na rua, não tinha ninguém na rua, não tinha shopping, não tinha praia, não tinha praça, não tinha cinema, não tinha teatro. Foram 100 dias tudo parados. 100 dias tudo parados. 100 dias tudo parados. E a doença comia no centro. As pessoas chegavam em bolo. O lockdown não funcionou. Não funcionou. E agora diminuiu, como é que tá? Diminuiu também. Diminuiu, eu digo, lockdown. E agora começaram a dizer, não, desde que começaram no meu ouvido, doutor Vladimir, se prepare, viu? Que agora você liberou o shopping. Aí liberou o shopping e eu dizia, cadê os pacientes do shopping? Como é que você pega Covid no shopping? Não pega. Você tá ali, álcool gel em tudo que é lugar, você papapá. Só aquele que não está cumprindo as regras do distanciamento que vai pegar. Só se não estiver fazendo higiene adequado que vai pegar. Mas se estiver cumprindo, é muito difícil. Zero não é. Não é zero em nenhum lugar. Então, assim, vai dizer, olhe, vai abrir a praia, se prepare para trabalhar. É assim que as pessoas falavam para mim. Eu digo, não. Você vai ver, quanto mais o lockdown diminuir, menos pessoas vão ser internadas. E é o que está acontecendo. E não adianta. Não adianta dizer que eu estou mentindo, que eu estou certo, que eu estou... Tá aí, a realidade está mostrando isso daí. Né? Doutor, me permita, e a questão das escolas, pelo seguinte, os trabalhadores de supermercados e congêneres, farmácias, postos de saúde, hospitais, militares, forças armadas estaduais, PM e BM, policiais civis, federais, policiais penais, são os que trabalham nas penitenciárias, porteiros, serviços gerais, pessoal de delivery, ou seja, motoboy, ciclista, até caminhando, teve gente, porque o trabalho estava difícil, teve gente entregando, né, comida caminhando. Aeroviários, aeronautas, diaristas, empregadas domésticas, piscineiro, jardineiro, construção civil. Todo mundo estava aí trabalhando, quer dizer que é agora só a criança que vai para a escola que vai fazer a transmissão, e agora que está voltando tudo e voltando gradativamente, aí eu falo, eu mesmo hoje, 11h30, né, eu tenho hoje esse pequeno privilégio, entre aspas, porque eu tenho que ficar trabalhando no teletrabalho e de bedel, porque minha filha está em casa assistindo a aula pela plataforma, né, 5 aulas por dia, e aí eu desci com ela entre 11h30 e meio-dia e meia, horário do almoço, para a piscina. Ela estava, um vizinho meu, um senhor de 72 anos de idade, com 3 netinhos dele, um de 5, um de quase 3 e um de 1 ano de idade. E a babá estava lá na piscina, um senhor de 72 anos de idade. Por quê? Porque os pais tiveram que voltar a trabalhar. E as crianças, as escolas, elas não podem, porque as escolas estão fechadas, e tem que ficar dentro de casa. E quem que vai cuidar dessas crianças? São os avós, não é verdade? Pois é. As pessoas perguntam, Vladimir, se a escola abrisse, você mandaria seus filhos? Eu nunca quis deixar meus filhos em casa. Sempre fui contra. Sempre batalhei por isso, mas nunca conseguia dizer o porquê. Mas sempre disse, meus filhos, 15 e 12 anos,
A doença não pega criança de 12, 15 anos. Eles teriam feito a vacinação de rebanho, já estariam imunes, e agora eu corro risco, se eles não tiveram a doença, eu corro o risco deles poderem pegar eventualmente e passarem para uma outra pessoa. Quando, na verdade, a gente poderia ter feito a vacinação de rebanho com todas as crianças. Sim. Eu sempre fui contra, né? Continuo dizendo que eu quero que a aula volte. Meus filhos irão no primeiro dia de abertura, né? Com responsabilidade, álcool gel na sala, higienização das mãos, cadeiras afastadas, tudo que for possível se fazer para manter esse distanciamento, pelo menos nessa fase, nós temos que fazer. Não há como não. Então, assim, eu só estou esperando para que meus filhos possam voltar para a escola. Eu sou totalmente a favor. Doutor Vladimir, para não quebrar aqui a regra, faltam uns 3 minutos aproximadamente, vou fazer aqui só uma última pergunta. Antes disso, eu dizer aqui, né, a doutora Jaqueline, ela deixou aqui, mas na verdade foi um elogio ao senhor, disse que foi muito esclarecedora a fala do senhor e que amanhã mesmo ela vai encaminhar um e-mail ao jurídico da Força Invicta pedindo para atender os associados na praia, né? No caso aí foi a parte da brincadeira. Mas eu digo aí, então, como é que ficarão agora esses críticos de plantão, então, agora que saíram todos esses estudos em relação a essas medicações, em relação à falha do lockdown? Como é que ficarão esses críticos? Imagina só se depois, eu digo isso porque eu sou advogado, né? Eu sou militar da reserva, eu sou advogado. Como é que ficarão, né, eles depois, se tiver depois ser atribuída a responsabilidade a alguém, né? Por muita coisa que aconteceu. O que é que o senhor acha? E fora isso, antecipadamente já lhe digo, muitíssimo obrigado, tá certo? Por ter aceitado esse convite. Reitero aqui a Mariana lá da Ascom para poder publicar novamente, né, esse convênio que a Força Invicta tem com o senhor, para poder que os nossos associados eles possam ser, né, atendidos, né, por telemedicina ou consultório pelo senhor. Então, encerrando, né, agradeço muito, o senhor fique com Deus, mas a palavra é sua. O senhor tem um pouco mais de 2 minutos aí. Eu aviso quando estiver faltando 30 segundos. Tá. Como eu acho que a questão política é a que mais passou a valer, e isso me feriu muito como médico, né? Porque eu jamais coloquei a questão política na minha prescrição e continuo fazendo isso. Eu jurei salvar vidas, eu jurei fazer tudo que eu pudesse. Então, se eu tinha uma chance de uma medicação fazer efeito, eu apostei nela. Com segurança, com responsabilidade, com tudo isso. E aí, eu tenho uma pergunta para fazer, já que eu tenho pouco tempo, eu ficaria aqui com certeza horas. 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Eu tenho uma pergunta muito interessante. Todo dia as televisões gostam de contabilizar os óbitos. Morreu tanto, estamos em tanto. Morreu 200, estamos em 150 mil. Morreu 300, estamos de 151 mil. Eu quero saber quem vai ter coragem. É a última pergunta, eu vou fazer só essa pergunta. Eu quero ver quem vai ter coragem de pegar esses 100 e tantos mil pessoas que morreram e perguntar quantos tiveram a terapêutica precoce. Quantos desses 150 mil pessoas que morreram tiveram a chance de ter uma terapêutica precoce? Mas não tinha trabalho científico. E agora que tem, você vai mudar? Tá aqui a meta-análise randomizada. Está aqui dizendo que de 43 trabalhos, 25... 30 segundos. 25 positivo, alguns foram meeiros e 3 negativos. Esses negativos, doses cavalares da medicação. Na verdade, esses trabalhos foram feitos contra. Então, essa é a pergunta. Dessas 150 mil mortes, quantos tiveram a chance do tratamento precoce? É a pergunta que eu deixo aos meus governantes.